Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, a gente vai debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental e o porquê das pessoas ficarem tão estressadas no final do ano. Para falar comigo sobre essa sobrecarga que acontece na sociedade, eu converso com a nossa querida Ângela Wolff para explicar essa sobrecarga mental nas pessoas. Seja bem-vinda, Ângela. Que bom te ter aqui de novo. Agora no cenário novo, né, que você não conhecia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. E, de fato, está muito elegante, muito bonito. Eu vendo nesse cenário novo, realmente, parabéns. Ângela, por que é que a gente fica tão sobrecarregado, tão cansado, exausto no final do ano? E eu conversando com pessoas assim próximas, é um sentimento meio generalizado, né? Acho que quase todo mundo está vivendo essa energia, assim, apesar da gente ter as festas, né, que alegram, que deixam a gente na expectativa de Natal, de Ano Novo, tem essa sobrecarga. Por que acontece isso? Fernanda, primeira coisa, eu diria que é a nossa dificuldade de colocar as prioridades dentro das categorias corretas da vida, né? Por que será que depois de um ano inteiro a gente chega nesse mês aqui entre novembro e dezembro e começa a empilhar obrigações? Na verdade, a gente não vai se desvencilhando delas, a gente começa a querer realmente assim, deixa dar conta de tudo que eu não dei conta durante o ano, ou olhar para as obrigações que vão estar ali o ano que vem como se elas fossem urgências muito imediatas de serem resolvidas. E, na verdade, tem alguns setores que sim. O problema é que a gente começa a colocar tudo no mesmo lugar. Vamos resolver tudo esse mês. Mas existem coisas que a gente pode separar e colocar em determinados níveis de urgência, determinados níveis de organização. Existem técnicas dentro da psicologia que a gente chama de técnicas de resolução de problema. Então, emergencialmente, quando uma pessoa chega no consultório ali por mais ou menos nesse mês, novembro, dezembro, e ela começa a olhar a agenda dela, olhar o cenário dela e enxergar aquilo como caótico ou que eu não vou dar conta de resolver isso tudo até o final do ano, porque a pessoa já coloca esse discurso interno até o final do ano. Aí começa realmente já limita, uma situação. Né? Exatamente. Então, ali a gente vai aplicar essa técnica de resolução de problemas. São 5 ou 6 passos que são bem interessantes de serem estruturados com o paciente, começando ali por finalzinho de novembro. Para algumas pessoas pode ser que tenha que ser antes. E a gente percebe assim o maior estresse por parte de gestores, de empresários, pessoas essas que muitas vezes precisam estar trabalhando para ter remuneração, né? Então, eles acabam... meu Deus, como é que eu faço agora, final de ano? Eu gostaria de sair de férias, eu gostaria de estar em tal lugar, não tenho... como é que vocês enxergam isso? Assim, nós conversávamos antes, né, antes de começar o Multicidades, a respeito que você atende muitos executivos, enfim, e que existe uma programação, né? E isso é bacana, se programar antes para não sofrer esse tipo de estresse. Para alguns setores em especial, nós começamos a fazer o desenho do final do ano em outubro, né? Onde já se estabelece quem poderá ser a pessoa que esse gestor ou esse executivo vai delegar algumas tarefas e organiza com essa pessoa essa retirada da presença de um diretor, da presença de um executivo dentro da instituição. Isso a gente começa a pensar, a aplicar em outubro, mas o desenho de como isso vai acontecer no final do ano, justamente para que uma empresa não pare, que a pessoa não fique extremamente preocupada e possa tirar pelo menos 10 dias de férias realmente, que é desligar o celular, né? A gente começa a orientar quem será a pessoa, quais são as pessoas para quem você vai delegar. Então, uma das coisas que pode funcionar muito bem, até para trazer um pouquinho mais de alívio, já entrando agora em dezembro, é trazer para si a clareza de que algumas estratégias precisam ser colocadas agora mesmo no final do ano, que é aprender a delegar. Vamos pensar. O que a gente começa a pensar? Como é que vai ser o jantar da ceia? Por que a gente está se preocupando com isso se hoje existem tantos profissionais que montam a ceia e levam para a tua casa? Né? Mas vamos lá, às vezes tem a nona que quer fazer a cuca de sempre. Ok, mas faz a cuca da nona, essa. Você pode delegar quem vai fazer a tua ceia. A outra coisa é aprender a dizer não.
Por incrível que pareça, quando a gente aprende a dizer não, Fernanda, é quando a gente melhora as nossas relações sociais. Porque na hora em que eu digo não, eu estou estabelecendo um diálogo mais transparente, mais próximo e mais assertivo com as pessoas. Porque se a pessoa está me fazendo, por exemplo, um pedido nesse final de ano de você tem que ir nessa festa, você tem que ir naquela, daqui a pouco a pessoa passa a noite toda indo em festa e não fica em nenhuma, não curte nenhuma. De poder dizer para a pessoa, olha, eu sei que é muito importante para ti que eu esteja presente, mas eu prefiro ficar nessa festa aqui, com esse tio, com essa tia, ou não ir a lugar nenhum. Então, aprender a dizer não, não é sair dizendo não na cara das pessoas. Existe sim um não que você diz sem explicação nenhuma. Mas eu sempre sugiro que você responda. O nome desse não é o não empático. É reconhecer que a pessoa está te fazendo um convite, porque aqui a gente entra muito nas emoções familiares, na dificuldade de dizer não para familiares. Diga não, explicando que reconhece que é importante para aquela pessoa que você esteja presente, mas hoje eu vou ficar aqui com a minha namorada, com o meu filho, vou ficar sozinho, quero curtir o meu Jingle Bells aqui sozinho. É importante trazer isso. Porque se a pessoa se sente à vontade para me fazer um pedido, eu também posso me sentir à vontade para recusar. Sim. Sabe que uma coisa que acontece muito comigo, eu tenho o meu núcleo familiar é muito pequenininho, eu acabei perdendo meus pais muito cedo, enfim. Então, quem ficou são pouquinhos membros aí. E muitas vezes acontece assim em outubro, no início de novembro. Aí o que a gente vai fazer no Natal? Cara, não sei, não faço a menor ideia. Sim. E aí a gente acaba sendo justamente isso, o não, eu não sei, também não quero saber agora, deixa a coisa acontecer. Existe uma pressão também por parte da família, né, desta união muitas vezes forçada, porque a gente sabe que muitas vezes as relações são extremamente medíocres e elas só se configuram ali nessas datas especiais. Existe isso, né? Existe sim. Tem uma pesquisa feita por uma instituição muito interessante, que é, YouGov, que demonstra o seguinte, que nesse período entre novembro e janeiro, chega a ser 52% a elevação do nível de estresse de grupos que foram estudados porque tem que participar dessas festividades familiares. A gente pode achar que é pouco, né? Mas uma demanda doméstica, uma situação familiar, ela tende a ser das mais estressoras. Por quê? Vamos supor que no ano anterior teve um certo atrito familiar, mas ainda tem a necessidade de estar próximo, de tentar uma aproximação e vai fazer essa tentativa de novo e acaba piorando tudo. Por quê? Chega na praia, tipicamente, né? Todo mundo combinou que vai ficar naquela casa, que vai ficar naquele local ali. E o que começa a acontecer? Cada um começa a querer fazer uma coisa diferente. E as brigas começam ali porque, poxa, mas a gente combinou tal coisa. Tá, mas deixa eu fazer outra coisa. Então, essas flexibilidades, elas acabam não acontecendo e as exigências começam a ser mais relacionadas com o afeto, uma cobrança de afeto que não necessariamente ela precisa estar apresentada naquele dia, no Natal ou no Ano Novo. Pode ser ao longo do ano, mas por que a gente dá tanta importância para esse momento, né? Colocar tudo no mesmo cesto não é uma boa ideia. Então, o que a gente acaba colocando no caminho? Nossa, no Natal, o menino Jesus chegou, o amor vai reinar. Não é bem assim que funciona. Não. Então, a gente coloca todas as expressões de afeto, de amor, de compreensão, de carinho, de proximidade neste dia. E não necessariamente vai acontecer dessa forma. Pode ser que a pessoa chegue um pouco mais, com mais dificuldade nesse Natal. Quem sabe se a gente só apresentar a nossa presença e acolhida afetiva. Mas aí se exige, né? Vem pra festa, vem brindar junto, tal coisa assim. Então, a gente coloca tudo no mesmo cesto. Basicamente é isso. Por isso que pesa. E a gente percebe também, não só nessa época de final de ano, mas também ali já uma movimentação em janeiro, fevereiro, de muitas demissões nas empresas, né? Muitas vezes acontece no final do ano das empresas definirem, e óbvio, com toda a autoridade que tem de definir quem fica e quem sai. E nós temos as fatídicas férias, né, de janeiro e fevereiro, que é onde o funcionário vai e acaba não voltando.
Isso também impacta nesse estresse, assim, de final de ano, do não saber se vai pertencer ou não àquele emprego, aquilo que é a subsistência da pessoa, né? De fato, Fernanda, das questões que mais comprometem a saúde mental do trabalhador, e não só do trabalhador, mas também de quem é gestor, é a clareza de que chega próximo do final do ano, as empresas vão repensar a estrutura da empresa, e isso está dentro do plano estratégico da empresa. E muitas vezes o que não é compartilhado com os seus colaboradores é isso, de que todas as empresas têm um plano estratégico. E nessa estratégia, algumas pessoas talvez não estejam mais em condições de estar naquela posição pela mudança estratégica na empresa. Uma verdade é que a insegurança material ela é profundamente adoecedora. Né? Até porque chegando no final do ano, quando as empresas começam a fazer esse balanço, elas também começam a identificar quais são os postos que vai apresentar corte. Então, algumas coisas podem mudar, inclusive dentro das instituições, trazendo essa clareza de que toda empresa tem um desenho estratégico, e dentro do desenho estratégico, algumas pessoas não farão mais parte daquele desenho, mas vão fazer parte em outras empresas que estão em outro caminho. Uma coisa que é bastante importante é que, chegando no final do ano, a pessoa começa a olhar muito para a questão dos custos e planos que ela vai ter que interromper para dar conta de manter a si mesma, né? Então, é importante nos planos demissionários trazer essa clareza para o colaborador de que toda empresa tem um desenho estratégico e que é importante, sim, todo mundo pensar em formas de se manter seguro economicamente, ou seja, talvez no final do ano não seja o melhor momento para fazer uma grande viagem se tu está vendo que a tua empresa está fazendo uma remodelagem estratégica. É importante pensar nisso e manter alguma reserva, sendo que todos nós deveríamos ter alguma reserva independente das condições econômicas de onde a gente está. Uma coisa importante também é quando a gente pensa que muitas vezes quando uma pessoa, especialmente em níveis mais altos, assim, em cargos bem importantes, da pessoa entender que ficar muito ferido no final do ano com a demissão e de às vezes se sentir injustiçado, traído pela instituição. Isso acontece muito, é mais frequente do que parece, nos níveis operacionais também. Mas aí eu coloco uma questão sempre para o meu paciente, que é, olha, se uma empresa tem um contrato contigo, você fornece um trabalho e ela te remunera por isso. Basicamente é isso. Mas tem todas as relações afetivas, a forma como tu é dentro do teu trabalho, tudo que tu constrói das relações ali. Mas se um contrato como casamento, que é um contrato baseado no amor, também acaba e as pessoas podem seguir em frente, por que a gente não pode ver dessa forma também um contrato de trabalho? As pessoas se separam e elas começam novas vidas dali um tempo com outras pessoas. Por que um contrato de emprego a gente não pode ver da mesma forma? Foi interessante para as duas partes até um ponto, mas as separações em geral são unilaterais. Tem uma pessoa que decide que não quer mais o casamento e você não vai continuar casado com ela. É assim com a empresa também. Claro que existe uma questão de força, né? Que a empresa é tua contratante, mas olhar para o teu futuro dessa forma, de que talvez para essa empresa já não funcione mais, não quer dizer que não vai funcionar para outra. Ah, perfeita colocação, Ângela. A gente já volta a conversar muito mais sobre esse assunto. Afinal de contas, eu acho que você aí de casa, muita gente aí está muito estressada agora no final do ano. Multicidades faz um rápido intervalo e volta já já. A Prefeitura de Canoas está presente na vida dos canoenses, com obras na educação, na saúde, no asfaltamento de ruas e avenidas. E é claro que não seria diferente com a reconstrução depois da enchente. A Prefeitura já buscou investimentos de R$1 bilhão e as obras do cinturão de diques já começaram para garantir a segurança de todos. Ah, e outra coisa muito importante, não esqueça de pagar o seu IPTU 2025 com desconto. Prefeitura presente, trabalhando por Canoas.
Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre saúde mental, principalmente agora no final do ano. Ângela, falávamos agora sobre a famosa lista de metas. Quando termina o ano aí, um outro se inicia, que a maioria das pessoas tem mania de fazer, né? Esse ano eu vou emagrecer, eu vou entrar para academia, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou mudar de trabalho, eu vou trocar de país, eu vou... A gente vai, né? A gente vai indo, assim, a criatividade humana, ela não tem limite. Mas aí o que acontece? Chega no final do ano e aí a gente percebe que, assim, alguns planos que se tinha, né, acabaram não acontecendo, enfim. Qual a tua opinião sobre essa lista? Ela é mais frustrante ou ela agrega, enfim, na tua opinião enquanto profissional, como é que funciona isso aí? Eu realmente, Fernanda, entendo que essa lista, ela não é interessante. Porque praticamente a pessoa faz um contrato com ela, muitas vezes, que não é nem um contrato, é uma sentença, né? Ele não é passível de ser alterado, porque um plano, ele precisa ter condições para ser revisado. Aí é um plano. Não sendo um plano, é uma sentença, né? A pessoa se impõe uma obrigação de cumprir determinadas tarefas e determinados daquilo que ela planejou e começa a se frustrar com isso. Então, eu diria que a primeira coisa é repensar esse uso dessa lista de planos, né? Eu vou começar com uma coisa muito básica. Tu pode até fazer a tua lista de planos ali na véspera do ano novo, no dia... Chegou metade do ano, não sabe nem onde é que está o caderninho. É verdade. Não é? Não, a gente não sabe mais nem onde colocou, que lista era mesmo, o que estava no primeiro, o que estava no segundo. Então, uma outra possibilidade também de pensar no que é a prioridade, no que realmente vale a pena estar dentro de uma lista, é pensar dentro de um modelo também que as empresas usam muito, que é pensar em termos de planejamento estratégico, tático e operacional. Eu brinco com isso porque é muito interessante trabalhar com essa ideia. O que é pensar de forma estratégica? É pensar em mim, se eu estivesse falando de uma empresa, é pensar em mim, como é que eu estarei no futuro? Então, é olhar longe, assim, né? Uma coisa importante é pensar qual é o comprimento, qual é a distância que cada futuro está de mim. Uma coisa é um futuro para amanhã, outra coisa é um futuro para daqui 1 mês, daqui 6 meses. Dentro do plano estratégico é pensar qual é a visão que eu tenho de mim mesmo, aonde é que eu quero estar daqui 5 anos. Então, vamos lá, estrategicamente eu estou falando sobre mim no futuro, que é aquela coisa mais visionária, de onde é que, o que eu quero de grande para mim. Então, cabe aqui os grandes planos. Na parte mais tática, que seria como é que eu vou fazer para as coisas acontecerem. É olhar quais são as ações que eu preciso realmente executar para que esse grande plano para a minha vida tenha condições de ser acessado. Então, esse é o tático. Já no operacional, é dividir em partes bem pequenas o que eu preciso fazer aqui no meio, para dar conta de cada uma dessas partes em cada momento da vida. Um grande plano estratégico. Vamos dizer que eu não tenha formação superior, mas descobri que eu quero. Eu preciso pensar no longo prazo. Por que eu quero fazer isso, né? E qual é o curso, enfim. No meio disso tudo as condições financeiras, que é a parte tática, para que isso se realize. Dentro da parte mais operacional, eu preciso fazer o quê? Eu preciso organizar a minha agenda de todos os dias, ou seja, bem aqui pertinho, para que isso sirva no meu trabalho, que é a realidade de todo mundo, trabalhar e estudar à noite, por exemplo. Então, eu preciso pensar como é que vai ser o meu dia, todos os dias. E se a pessoa vai aguentar também esse ritmo. Exato, né? Porque
quando a gente vai chegando no final do semestre, vai se acumulando todo tipo de demanda. E chegando no final do ano, se tu não tiver essa ideia mais ampla do que pode ser pensado no longo e o que pode esperar, tudo fica muito urgente. Tudo fica para amanhã. E aí fica realmente difícil, Fernanda, até de definir, meu Deus, o que era realmente a minha urgência? O que era? Porque fica tudo urgente. Tudo fica uma demanda. Tudo se torna urgente, exatamente. Porque se eu não fiz um plano estratégico, eu não fiz um plano tático e nem um operacional, quando chega no final do ano, eu estou assim, mas o que era mesmo a prioridade máxima lá? Eu não consegui organizar tanto dinheiro assim para fazer a matrícula do semestre que vem. É um exemplo. Então, se a gente consegue pensar ou conseguir organizar minimamente a ideia de que existem planos grandes, né, que são para o futuro, outro, como é que eu vou fazer com que isso se realize e de que maneira eu faço com que isso caiba no meu dia, é uma coisa. Mas o que nós acabamos fazendo e por que a gente tem a dezembrite, esse estresse todo no final do ano? Porque, em geral, a gente não fez esse planejamento, a gente fez uma lista escrita que muda a todo momento. Então, o que eu diria? A primeira coisa a fazer é, agora, mesmo quem estiver me ouvindo, faça agora, uma recapitulação do que realmente conseguiu fazer daqueles planos lá do ano passado. O que a pessoa vai perceber é que ela nem se lembra direito quais foram os planos, porque outras demandas foram surgindo e soterrando aquilo que era o grande plano. E os pequenos foram sendo colocados juntos no mesmo lugar. Na tua opinião, tu acha que nesse período assim de final de ano, onde a gente realmente, desculpa a redundância, mas a gente finaliza um ciclo, né? Eu acho que anos são grandes ciclos que a gente tem de experiência, enfim, de enfrentamento. Esse ano não foi fácil para nós gaúchos, né? Então, acho que falo em nome nosso, dos profissionais aqui da televisão, a gente viu e viveu muita coisa dentro disso. Muitos viveram a dor dos outros, né? E a gente esteve presente nesses momentos, infelizmente tendo que noticiar. É verdade. Você percebe que existe um aumento no final do ano de questionamento das pessoas sobre a própria vida? Sim. No sentido assim de, será que é essa profissão? Será que eu posso mudar tudo, absolutamente tudo? Sim. Né? Será que eu estou dando valor às reais prioridades da minha vida? O que está acontecendo? Tem muitos casos desses aí em consultório? O que eu vou te dizer agora não é dado de pesquisa. Eu diria que é uma informação mais anedótica na medida em que não tem pesquisa afirmando isso, tá? Mas o que eu vivo na minha experiência? Dezembro, a pessoa coloca toda a energia dela, afetiva especialmente, para fazer esse convívio pacífico familiar, né? Deixando soterrado, de novo, lá embaixo do tapete, alguns elementos das relações familiares. Coloca toda a energia que tem para esse momento. Aí passam aqueles dias, vai para o ano novo. Note que a maioria das pessoas não passa em família, principalmente no ano novo. Então, elas ficam naquela condição de que, tá, agora eu vou me divertir no ano novo. Cumprir com a obrigação, agora eu vou me divertir. Chega ali por volta do dia 5, dia 6, a pessoa ainda está dentro daquela pilha, daquela coisa boa do ano novo, mas vai chegando para o final de janeiro, o que a pessoa começa a perceber? Às vezes que ela vive sozinha, que ela não tem amigos de verdade, né, que possam partilhar da vida com ela, e especialmente para nós que viemos de todo o período pandêmico como o mundo todo, com perdas muito importantes. Tem gente que perdeu quase todo mundo da família, né? E nós agora recém recuperando de fato, né, a economia, os aspectos emocionais, reestruturando uma vida sem aqueles parentes que foram perdidos, vem a enchente. Então, para a gente, tem uma característica muito diferente, porque se a gente tinha uma sede de convívio, de contato, logo depois que a gente começou a poder se encontrar, nós temos de novo isso repetido e com uma intensidade ainda maior, que é essa necessidade de contato, de estar junto. Só que nessa necessidade de contato, de estar junto, tu não guarda nenhum tempo para ti. Para os teus 15 minutos, que são absolutamente necessários que tu tenha 15 minutos para ti todos os dias. Então, se existem algumas coisas que a gente pode dizer dentro da psicologia
aprender a dizer não, para dar limite para ti e para os outros, né? Aprender a delegar e ter 15 minutinhos para ti todos os dias para tu fazer nada. Só dar uma coisa de derrubar a chave é o dolce e ficar. dos Exato. italianos. E existem práticas respiratórias que são bem objetivas para esses 15 minutos, todos os dias. A diferença que isso faz nos estados emocionais, nas condições psíquicas de uma pessoa ao longo da semana, elas são absurdamente profundas. E a gente dá muito pouca importância para a respiração. Mas nota uma coisa, nesse final de ano, aliás, em qualquer final de ano, o que a gente vai vendo é que a pessoa vai sempre, ao invés de estar respirando, ela está sempre suspirando. Essa respiração é super ruim, mas existem outras respirações que são muito melhores. Aí tu me pergunta, né, existe uma pressão ou talvez um desejo de estar juntos por causa desse final de ano e repensar a vida? Sim. As pessoas realmente começam a olhar, e isso é perigoso logo ali depois do ano novo. O que eu fiz com aqueles meus planos lá, que a gente estava falando de planos? Eu não realizei nada. O que eu vou fazer, já que eu não consegui realizar nada, eu não vou dar certo no ano que vem também. Dentro da psicologia existe uma técnica que é restaurar ou estimular na pessoa o que a gente chama de percepção de autoeficácia, que é trazer para a pessoa a clareza de que ela pode ter uma conversa com ela, tipo, mas eu vou recrutar de novo. Que forças eu utilizei para superar uma dificuldade lá na adolescência, pode ser. Mas ela recruta aquilo e vai trazendo para este momento onde ela percebe que talvez esteja sozinha, talvez tenha sido demitida, talvez não tenha tido condições de se organizar financeiramente para dar conta desse grande plano. E aqui vem uma coisa que também é anedótica, porque é da minha experiência, é de talvez a gente não utilizar tanto a palavra abrir e fechar de ciclos, porque isso também impõe. Abrir alguma coisa tem que fechar. E se a gente apenas deixar aquilo para ser pensado com alguma capacidade de reflexão e sem tanta pressão? Que é, vamos ver o que acontece? Sem fechar um ciclo, digo, deixa a coisa vir aqui, deixa eu ver o cenário antes de estabelecer isso. Eu abri um ciclo, agora eu tenho que fechar. E se não fechar? Ângela, toda a conversa contigo é maravilhosa. Nós aqui do Multicidades adoramos te receber. Então, gente, fica a nossa dica aqui, dá uma aliviada, assiste esse programa 1, 2, 3 vezes, se precisar. A Ângela deu dicas incríveis aí para a gente dar essa desacelerada. Ainda dá tempo de passar um ano com mais tranquilidade. E a gente vai ficando por aqui, infelizmente. Você